Hoje você vai aprender. Hoje analisaremos o filme X-Men Apocalipse. Eu posso provar para você que esse pessoal da Marvel, DC Comics, Paramount, todo esse endosso de Hollywood só usam mensagens subliminares. O que você vê ali no filme, nossa, Homem de Ferro, que coisa interessante, já existia ano passado. Eu já trouxe um vídeo no canal falando a história de Tubal-Caim. Aí de repente você vê Doutor Estranho, nossa, o cara consegue praticamente abrir uns portais e ultrapassar os portais. A história de Jack Parson. Então sempre eles estão endossando as coisas. Por exemplo, a história de Neil parar as balas com a mão é uma história da década de 90 de uma missa negra onde um sacerdócio do mal ali parou as balas com a mão. Então o tempo todo, por exemplo, como é que é o nome daquele aquele vampiro versus lobisomem, né? Crepúsculo. Aí você vê lá o Crepúsculo, o cara que é vampiro e o lobisomem, é uma rixa entre lobisomens e vampiros. Isso tem na Missa Negra. Porque os lobisomens é uma manifestação de incorporação e são eles, né, que estão ali em regência ao diabo para impedir que esses magos, né, que são vampiros, porque os magos se alimentam de sacrifícios, né, possam deserdar. Então tudo isso aí que você vê na mídia é inacreditável como tem semelhança aí com a realidade. Inclusive o filme X-Men Apocalipse, no qual nós vamos falar aqui agora, tenho certeza que você vai gostar. Peço encarecidamente para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, extremamente importante isso, tá? Para você poder entender. E vamos dar início, né? Para você ver aí sobre essa questão do X-Men. E se quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema, meu contato pessoal, tem um link na descrição, tá com um preço acessível e 50% de desconto. Você vai entender o que é o empreendedorismo de verdade, com resultados. É uma coisa inacreditável, uma experiência para a sua vida. Tá bom? Bom, vamos lá. Começando aqui, a primeira palavra que aparece, tá, no filme X-Men Apocalipse, logo no começo é mutantes. O que é mutantes? A palavra correta é híbridos, porque é uma junção de um angelical de anjos caídos mesclado com os seres humanos, dando origem a Néfilins. Esses Néfilins continuaram a sua linhagem, né, chamados sim de mutantes, mas a tradução correta original é híbridos. Nascem com habilidades extraordinárias, com toda certeza. Eu já vim falando aqui para vocês, eu produzi um vídeo chamado O Segredo da Imortalidade, onde eu falo para vocês que o sangue azul, né, porque o nosso sangue hoje é vermelho devido ao ferro, né, a oxidação do ferro. O ferro conduz eletricidade, mas não é tão rápido como outros minerais, como o cobre, como o ouro. Então o sangue, quando ele tem cobre, ele fica numa coloração azulada. E você tem mais respostas sensoriais. Então, consecutivamente, maior velocidade, maior reflexo e maior força. E, claro, né, o Adão primordial, já falei sobre o ouro monoatômico e sobre o sangue com ouro. Né? Então, assim, os caras... Inclusive, eu coloquei aqui as descrições. O Adão primordial carregava facilmente 5 toneladas. Então, é uma diferença muito discrepante do que é hoje em dia. Né? Quando você vê a estátua de Nabucodonosor, é o que? É a humanidade. Cada vez mais, cada ciclo, cada destruição ali, reconstrução, a humanidade vai definhando. Tá entendendo? Então nascem com habilidades extraordinárias. Sim, os filhos dos anjos caídos, eles tentam manter a sua linhagem de pureza, da pureza primordial do homem, tá? Mas ainda são crianças tropeçando no futuro, exatamente. Quando o espírito é criado por Deus, ele volta para Deus, ou ele vai para os céus, ou ele vai para o inferno. Ele não vaga. O espírito que é concebido por Deus, ele é um espírito que tem uma escolha. Agora, o espírito que é criado por anjos caídos, esses seres que habitam esses nefilins, são seres que são pura maldade. Eles já não têm escolha, esses seres. E é evidente, né, por serem seres novos, que eles vêm, né, fazendo todo o tipo de atrocidades, como a gente vê o Azteca, os Incas, os rituais que esses caras faziam. Mas ainda são crianças tropeçando no escuro, porque os nefilins não têm tanto conhecimento, mas têm os anjos, tá? Em busca de uma direção, porque todo mundo precisa de um propósito. E esses seres também não é diferente, precisam de um propósito.
Um dom, muitas vezes, é uma maldição. É claro, está falando de Gênesis 3. Lembra que o nome do filme é Apocalipse, X-Men Apocalipse. Um dom, muitas vezes, é uma maldição e está retratando o quê? A virilidade, a força, ao super-humano que foi construído baseado nesses seres, era malditivo mesmo, porque vinha tentando destruir a nossa humanidade, tá? Dê asas a alguém e ele pode voar perto demais do sol. Quanto mais liberdade você dá ao ser humano, mais cagada ele faz. Deus colocou uma coisa chamada cúpula para impedir o ser humano de passar para cima. Aqui a gente fala sobre terra, parará, pururu, plana, mas para você que acredita na bola supersônica da NASA, é o cinturão de Van Halen, que impede o ser humano aí de transpassar. Isso é o que? Uma medida protetora, às vezes protetora dos seres humanos estragarem a criação de Deus, ou das trevas que nós estamos no meio, né, impedindo elas de virem para cá. De fato, não sabemos. É um risco a se pagar, tá? Então dê asas a alguém e ele poderá voar perto demais do sol. Isso aí, tá? É a questão de livre-arbítrio. Dá a ele poder da profecia e ele pode viver com medo do futuro. Exatamente. Olha a história de Jonas e a baleia, por exemplo, né? Ele recebeu o dom da profecia. Ó, você vai pregar falando direto com Deus para o povo, acho que de Nínive. O cara não queria ir, não. Por quê? Porque é o futuro, ele sabia que ele ia pregar. Então o cara vivia com esse medo. Não, mas os caras destruíram a gente. Então assim, e ele pode viver com medo do futuro, tá? Inclusive, dá a ele o poder da profecia e ele pode viver com medo do futuro, porque as pessoas que enxergam profeticamente o mundo, elas entendem que o mundo não vai durar tanto tempo, então elas vivem com medo, tá? Dá a ele o maior dom de todos, poderes além da imaginação, e ele pode pensar que nasceu para dominar o mundo. Nimrod, por exemplo, ele foi, né, um híbrido e alguém ali com grande poder. Ele tinha de estimação 2 leões. Pegava os 2 leões no braço, você vê estátuas dele com leões. Nimrod, por exemplo, tentou dominar o mundo diversas vezes. Tentou construir uma torre, na verdade a tradução é torre, mas a gente interpreta como nave. Porque o apóstolo, eu não lembro o nome do apóstolo que esteve na antiga Torre de Babel, dizia que você via as montanhas como pasto. As montanhas como pasto é praticamente 10, 12 mil metros de altura no mínimo. Então praticamente é mais fácil ter uma nave voadora nos céus a 10, 12 mil pés do que ter uma cidade, um prédio de 10 mil andares. 10 mil andares não, de um prédio de 10 mil metros de altura. Tá entendendo? Então assim, e nós já falamos sobre as tecnologias de gravitron aqui. Então é evidente que poderia ser real essa cidade voadora, tá? E ele pode pensar que nasceu para dominar o mundo. Aí logo em seguida pula para essa cena. Pirâmide sempre está relacionada às pirâmides do Egito. Você pode pegar qualquer filme, né? A gente pega Deus do Egito, transforma, tudo está relacionado à pirâmide. Por que que essas pirâmides são tão importantes para eles? Porque as pirâmides têm acesso ao submundo, onde estão os seres das trevas. As pirâmides elas estão alinhadas nos pontos eletromagnéticos da Terra para absorção de energia. Elas são num formato piramidal para que quando caindo, por exemplo, vamos supor que caindo o domo, ela quebre o domo. Então ela tem ali, assim, não são... As de hoje em dia não tem, mas era dito no passado que a ponta delas era de ouro para recepção de energia. Então você vê que era totalmente diferente, tinha um propósito muito mais assim sombrio do que hoje. Inclusive a abertura de portais, para que esses deuses viessem para cá. Não são deuses, são anjos, tá? Aí fala assim, Vale do Nilo, 3.600 antes da Era Comum, né? Porque eles não querem falar, né, de Jesus Cristo. Então eles querem tirar Jesus Cristo biblicamente. Bom, vamos falar, mas não é antes de Cristo. Né? Por quê? Porque se falar que é antes de Cristo, então Cristo veio, né? Então você está afirmando isso no filme, né? Mas uma coisa interessante nessa parte é o que? Você vê obeliscos. E esses obeliscos, já trouxe aqui conteúdo de Tartária, eles são fontes energéticas. Por exemplo, você pegar a energia do éter, uma energia atmosférica, é utilizando obeliscos. Tem uma estratégia para você arrancar essa energia. Inclusive no Brasil tinha no passado... A Rússia, a antiga Tartária, era obeliscos. Eles armazenavam energia pelos obeliscos e a energia era wireless power. Depois mudaram aí, tá?
devido a uma... Enfim, tá no meu canal, eu explico a história do porquê que boicotaram a energia Parará-Pururu livre. Eu não posso nem falar essa palavra, eu já percebi que também é censurado, tá? Então você vê que era para isso. Aí depois nós temos o que aqui? Um símbolo, né? Aí você fala, mas que símbolo que é esse? Primeiro, tá? Você tem um símbolo da pirâmide e o que parece um olho tudo vê no meio. É uma interpretação hedionda e simplista, né? Pode ser. Só que esse símbolo, aquele símbolo ali, é o símbolo dos, vamos dizer assim, deuses sumérios. Anat-Yarro, Yarroa, esses deuses mesopotâmicos, suméricos no passado, que são anjos caídos se passando por Deus. Inclusive tem esse eu não lembro o nome, não é só Yarro, é alguma coisa. É esse da esquerda aí, ele criando, eles chamam de árvore da vida, mas não é a árvore da vida. Essa árvore, é o DNA humano, eles modificam o DNA, aí criam esfinges, ser humano cabeça de cachorro, é através dessa árvore. Não me pergunte que eu não faço nem ideia do que é isso. A gente especula pela informação que a gente tem, tá? E o curioso fato é que esse símbolo do Egito Antigo, dessa águia com as asas abertas, é o símbolo de todos os outros países. Você vê, por exemplo, eu não posso ficar falando aqui, mas os Estados Unidos é esse símbolo aí. Então você vê que eles dominam o mundo do mesmo jeito, tá? Aí você vê, em Sabá-Nur, né? Sabá é sábado. Na verdade, eles estão falando o quê? O diabo ele quer tudo que Deus tem. Então, no sábado, né? Eles estão adorando o quê? As trevas. Por que ele está adorando as trevas? Porque você vê a imagem de duas serpentes, mas tem mais ali, tá? Na próxima cena, depois dessa aqui, você vê, ó, eles adorando a serpente e lá em cima alguns híbridos, né? A foice representa a morte e esses híbridos com cabeça de cachorro, que eu venho falando aqui que é o processo de hibridização dos nefilins. E, né, o povo, né, prostrado de joelhos adorando no sábado, né? Porque eles tomavam conta de tudo. Aí você vê, né, as pessoas usando, eles colocaram aqui como se fosse uma joia, né, um capacete de joia representando cabeça de cachorro, mas não é bem assim. Basta você ver as estátuas que eles eram de fato assim, eles tinham cabeça de animais. Aqui eles tentam maquiar. E o olho tudo vê no centro da barca que está sendo carregada, né? Então você vê nitidamente aí a intenção do olho tudo vê lá, a intenção do que eles querem passar, a mensagem que eles querem passar. Aí de repente a gente vê o que aqui? Uma esfinge de ouro. É uma versão aí, talvez de Êxodo, de Moisés, do bezerro de ouro. Representando o quê? A adoração às trevas. Já que, por exemplo, Moisés subiu no Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus e voltando, o seu povo, por ter demorado muito tempo, o seu povo estava adorando, tinha construído um bezerro de ouro para adoração. Muitos dizem que é touro de ouro, bode de ouro, bezerro de ouro. De fato, a tradução não sabemos, mas basicamente é isso. Eles mostram essa adoração, representando que esse povo que saiu do Egito, né, ainda existe, fazendo mal. A semente do mal não foi dispersada. Tanto é que ainda está aí, né? Então eles mostram isso. Aí de repente você tem essa cena. Desse aqui é o vilão, por exemplo, lá do X-Men Apocalipse, tá? E esse vilão aqui, ele tá usando tubos, tá conectado tubos na cabeça dele. Esses tubos, eles, além de mantê-lo vivo, né, é uma tecnologia que era semeada por deuses, por anjos caídos. Então os anjos tinham acesso não à comunidade em si. Então você vê que eles estão usando isso aí. E claro, pela idade do cara, né, já viveu muitos anos aí, milhares de anos, tá? Aí você vê, né, novamente simbologia ocultista. O tempo todo você vê ali o que parece uma nave voadora, olho direito, serpente, né, a gravata também, tudo. E essa gravata tecnológica. Você vê que o aparato que essa mulher está vestindo, né, o homem, não sei, é algo tecnológico. Aí de repente você vê o processo de hibridização. Por que o processo de hibridização? Porque vai lá no filme, o cara vai lá e corta a barriga da pessoa e a barriga cicatriza automaticamente. Como que isso é possível? O corpo humano ele não é dessa maneira. O corpo humano ele demora, né? O sistema imunológico nosso é lento. Antigamente, quando era ouro monoatômico no nosso corpo, um corpo primordial, realmente era instantâneo. Então o que aconteceu? Nós perdemos esses privilégios, tá? Devido aos pecados e iniquidades, devido ao dilúvio. E aí eles tentam fazer com que esse novo ser que eles estão criando também consiga ter o corpo
regenerando muito rápido. Aí eles usam os efeitos dos lagartos, dos répteis, para quê? Para regenerar mais rápido, tá? Aí você vê, agora reinará eternamente, né? Porque o desejo desses anjos caídos, desses nefilins e híbridos, é não morrer. Porque morrendo enfrenta o julgamento de Deus. Então eles querem estar eterno na Terra. O desejo desses caras é puramente eternos. É puramente assim, ó, quero ficar na Terra e ficar o máximo que der. É o que os caras desejam, tá? Aí você vê o ritual, eu já falei sobre o ritual babilônico, né? Que é o quê? Eles fazem transposições de corpos. O cara, por exemplo, morreu de uma doença, alguma coisa, né? Eles vão lá, o corpo tá quente ainda, eles fazem um ritual para colocar um demônio dentro. Para que o demônio possa, né, usufruir daquele corpo por um curto período de tempo. Esses rituais sempre existiram na Babilônia Antiga, só que ao que tudo parece, neste caso aqui, eles conseguiam trocar, né? Fazer com que aquele cara isse para o outro corpo, tá? É uma coisa bem complexa, mas parece que eles conseguiram também. Aí mostra, né, que começa a transferência, né? A gente fala sobre biocorpos e de repente, ó, todos os sacerdotes com cristais, né? Eu falo sobre o poder dos cristais, o ouro, né? Tem um propósito. E, né, você vê lá, a ponta da pirâmide lá, ela é de ouro, tá? Para poder transmitir a absorção transmitir e enviar energia, tá? Aí ela é ativada, né? E você vê que o ouro ele é esculpido para que o circuito eletrônico funcione. Tudo esse desenho é um desenho baseado em circuitos. O circuito vai descendo pela pirâmide. Já vim falando para você sobre o circuito negro, que é feito com ouro. Os caras tinham acesso a isso. E de repente começa o processo de transição, né? Desse cara que tá velho para um corpo novo. E aí você vê como que funciona a tecnologia do passado. Inclusive a sua direita aí, né? Esse líquido é ouro monoatômico. Que é o quê? É o sangue dourado. É para que dá mais força, mais virilidade, mais intelecto. É o ouro monoatômico que faz com que o ser humano viva praticamente 1000 anos. Não é que dá para fazer isso hoje em dia, mas no passado era assim. Então você vê que está lá sendo preenchido e a tecnologia neste ouro está sendo absorvida e enviada lá, tá? Aí você vê o processo de tecnologia que eles tinham no passado, é aquilo que eu venho trazendo para vocês, e a transição de corpos, né? A gente chama de transmórfico, ritual babilônico, biocorpos, que é o quê? Eles têm um processo que eles colocam um ser dentro de outro corpo, é algo inexplicável. Inclusive o filme Frankenstein, o novo, mostra isso, eles criam corpos casulos para que demônios possam entrar, tá? E vai lá fazendo essa transição aí dos corpos, tá? Para que esse ser possa aí reinar. Aí tem, claro, né? Por exemplo, existe uma sabotagem, é um filme, né? Vai ter lá o enredo, né? Mas o curioso fato que eu queria trazer aqui para vocês é isso aqui, ó. Logo quando essa pedra cai, essa pedra que vai lá para baixo, ela tem um desenho. E esse desenho é um desenho de como eram as torres no passado, quando se recebia energia dos obeliscos, quando se recebia energia chamada wireless power. Inclusive no Brasil tinha essas torres. Olha o tamanho dessa torre, é muito mais do que 20 metros. Não é convencional, não é padronizada pelo Brasil. Você não tem um transformador, você não tem ali a resistência, não tem nada. Você tem, olha, parece uma antena parabólica gigante. E era assim que recebeu energia. Eles vendiam energia livre de alguma maneira. Então assim, isso saiu do controle, eles mudaram, tá? E aí você vê o desenrolar, né, da história e inclusive o fato desses filhos, desses anjos terem o corpo todo mutado é porque as primeiras hibridizações não deram certo, né? Aí você vê aqui um ser humano com 3 olhos, né? Porque eles tentam fazer isso, esse processo de hibridização. 3 olhos representa a abertura do olho espiritual. Então a todo momento eles tentam fazer isso. Aí, claro, né, o desenrolar da história, tem desabamento de pirâmide, não sei o quê, e o processo, né, de hibridização aí, tá, babilônico que eles vão fazendo. E você vê nitidamente o que? Esses obeliscos, tá? E muita gente acha que esses obeliscos, enfeite, os caras têm obelisco à toa. Não, não é o enfeite, isso aí era usado como fonte energética. Isso aí tinha sua finalidade, captava energia, você tinha o wireless power com aquelas antenas que eu cheguei até a mostrar aqui. Essas antenas captavam essa energia dos obeliscos, tá? Então você vê que os obeliscos eles transmitiam essa energia para as cidades. Aí tem lá as suas proteções, o filme vai desenrolar, começa um processo de mensagens subliminares, né? Aí mostra as pirâmides num ponto de cima, de alta tecnologia. De repente mostra num curto frame o olho que tudo vê, o Ouroboros. Para quê? Para você ver e entender que eles estão falando ali da linhagem
do diabo e estão falando do apocalipse bíblico, tá? Aí de repente mostra as colunas gregas sobre os nefilins, aí mostra num curto período de tempo, ó, olha só, a imagem de Cristo Jesus, né, mostrando assim que ele foi, né, crucificado. Aí vai só de mensagem subliminar. Você fala, pô, por que tá Apocalipse? Será que o cara usou esse nome só para atrair fiéis? Não, tem a imagem de Cristo lá no meio do filme, ó. Tá bom? Então nós temos a imagem do meio do filme. Você tem aqui a Mona Lisa, que é um quadro que dizem está encarregadíssimo de mensagens subliminares. Você tem novamente esse aqui é chamado de Sol Negro. Tá? O motivo desse Sol Negro praticamente é rituais das trevas. Tá? É quando o Sol ficar negro, as trevas prevalecerão, sairão dos confins da Terra. Então tem esses rituais. Passa pela história do Bigodudo, né? E a história do Bigodudo, já falei que ele ganhou a guerra, ele não perdeu. Então, assim, tudo mensagens subliminares. E olha só a águia, né, do Bigodudo. É como eu falo, né? Esses caras nunca perderam a guerra. Aí pula pra aquela delícia gelada, né? E vai pra cá, ó. Como sabem, mutantes foram descobertos, né? A paz se transforma em caos. Peace turns the chaos, né? A paz se transforma em caos. Embaixo, né? A palavra pan, parará, pururu, demia, em Paris, né? Então você vê que eles já estavam ali carregados de mensagens subliminares, né? Inclusive, Paris sofreu demais com isso, né? Então você vê. Mas aí eu até falei a palavra negócio, mas é pandemônio, tá? Peço perdão. Sofreram demais com isso, tá? Aí você vê, ó, durante os acordos de paz, tal, não sei o quê. É o quê? É a história que estava se passando, né? Aí Mars se tornou o símbolo de uma nova era. E é aquilo que eu falo, mas nova era o cara usou ali para falar que é uma nova era de mutantes. Não, não é nova era de mutantes não, meu irmão. Olha o Sol Negro aqui. É o culto Helena Blavatsky, o Sol Negro. Ó, olha aqui, Ouroboros. Tudo que ela prega, os caras estão colocando. Né, o Bigodudo. Então tudo que ela pregou, eles colocaram aqui no filme, ó. Então quando eu falo que se tornou um símbolo da nova era, é a nova era de Aquário. Essa que é o termo que os caras usam aí. Nova era de Aquário, tá? Talvez para você não seja tão importante assim. Aí, né, claro, tem ali anjos caídos, demônios, não sei o quê, e vai desenrolar a história, tá? A qual eu vou trazer mais mensagens subliminares aqui para você. Mas de antemão eu só queria passar para você, tá? Essas mensagens subliminares para você entender, né, sobre o que se passa nesses filmes. Realmente ele é um filme carregado de mensagens subliminares, né? E a todo momento é tratando da Bíblia, tratando do adversário, porque essa é a verdadeira história da humanidade, tá bom? Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, essa é a primeira parte do vídeo, tá? E também conhecer o meu trabalho, tem um link aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Sou Humberto Volz, vou ficando por aqui, forte abraço.